dia, é uma honra estar aqui nessa manhã com vocês e muito feliz de receber o convite. Na verdade, o pastor Israel me chamou já umas 3 vezes, né, pastor, para vir aqui e por questões de agenda não pude, mas hoje, graças a Deus, deu. E eu quero compartilhar com você uma mensagem que queima no meu coração, porque ela é viva e transformadora. Quando o pastor Israel falou sobre essa série, Emoções que Deus não ignora, eu lembrei de um texto do apóstolo Paulo que está em 2 Coríntios, capítulo 1. E Paulo, nesse texto, ele relata um profundo sofrimento que ele passou. E eu comecei a estudar esse texto e conectar com algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida. Comecei a refletir sobre determinadas circunstâncias ao ponto de chegar e escrever essa mensagem que eu intitulei Quando a Alegria Não Vem pela Manhã. Não é quando a alegria vem pela manhã, é quando a alegria não vem pela manhã. Esse título eu peguei do livro do pastor Ricardo Barbosa, que é um pastor presbiteriano na área de espiritualidade. Na verdade, a pregação não tem nada a ver com o livro dele, é só o título mesmo. Quando ele escreveu esse texto, chamado Quando a Alegria Não Vem pela Manhã, ele escreveu no contexto da pandemia, quando o filho dele morreu. O filho dele morreu de câncer em 2020, se eu não me engano. E o pastor Ricardo escreve esse livro para falar um pouco das orações não respondidas. Eu li esse livro, achei fantástico, gostei desse tema, desse título, e conectei as minhas experiências. Sabe aqueles momentos que parecem simplesmente intermináveis? Sabe aquele momento em que você deita esperando um novo dia nascer, só que você acorda do mesmo jeito que você deitou? Por que isso acontece? Meus irmãos, a vida, ela não é simples, ela é complexa. Certa vez eu ouvi alguém dizer que esse era o pior ano da sua vida. Parecia que tudo de ruim havia resolvido acontecer ao mesmo tempo. Já se sentiu assim? Só que nesse cenário, quando tudo de ruim acontece ao mesmo tempo, algumas pessoas se desesperam e questionam a Deus, enquanto outras procuram entender o motivo do desgosto, o motivo daquilo ter acontecido. Só que nós não podemos esquecer jamais que a nossa vida nem sempre é fácil. E momentos tempestuosos, momentos ruins podem acontecer. Pode ser a dor de um luto, ou uma ansiedade. No momento em que o luto chega, ou que a ansiedade aperta, o coração ele simplesmente desfalece. E os dias, eles se tornam cinzas. As coisas começam a ficar ruins. E é pensando nisso que eu preparei essa mensagem, para demonstrar vivamente que o Deus que ressuscita os mortos está do nosso lado. Vamos lá ler o nosso texto em 2 Coríntios 1, verso 8 e 9. Olha só a experiência do apóstolo Paulo. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a respeito da tribulação que nos aconteceu na Ásia. Fomos excessivamente sobrecarregados, oprimidos, mais do que podíamos suportar, a ponto de desesperarmos da vida. Mas nas profundezas do nosso coração recebemos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Para facilitar um pouquinho a nossa reflexão, eu dividi esse texto em 2 momentos. O primeiro deles eu chamei de a tribulação que nos leva a desesperar da própria vida, que é aqui o nosso verso 8. Quando nós lemos e estudamos o apóstolo Paulo, nós percebemos um homem singular. O que me encanta em Paulo é saber que ele não tem vergonha de transmitir as suas vulnerabilidades. O apóstolo Paulo não tem vergonha de dizer quem ele é. E ele também não tem medo de falar dos seus medos, das suas angústias e das suas tribulações, como esse texto que nós lemos agora demonstra. Ele começa falando sobre uma imensa tribulação que aconteceu a ele na província
da Ásia. Aqui nós estamos diante de um homem sobrecarregado. A carga havia ficado tão pesada para Paulo que todos os seus recursos naturais e emocionais esgotaram. Mas talvez você se pergunte, o que aconteceu com o apóstolo para que ele chegasse a esse ponto? Por que ele estava tão sobrecarregado? Na carta aos Coríntios, ele não especifica o que aconteceu. Só que nós podemos fazer algumas análises históricas, ler o livro de Atos dos Apóstolos e chegar a alguns apontamentos. Possivelmente, não há certeza nesse dado, mas é quase certo isso, Paulo foi preso em Éfeso. Essa prisão se encaixa, se a gente considerar essa perspectiva histórica, aqui no verso 8, pelo menos no comecinho do verso 8, em que ele está dizendo assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a respeito da tribulação que nos aconteceu na Ásia. Éfeso é a capital da província da Ásia Menor. Lembra o seguinte, o apóstolo Paulo, ele passa na sua terceira viagem missionária, mais ou menos uns 3 anos ali na província da Ásia, especificamente falando lá em Éfeso. Lembrando do percurso histórico que ele faz, na segunda viagem missionária ele chega em Corinto, lá em Corinto ele conhece Priscila e Áquila, ele passa um período em Corinto, de Corinto ele deixa Priscila e Áquila em Éfeso, finaliza a sua segunda viagem missionária e vai para Antioquia. Em seguida ele retoma a Éfeso e ali ele começa a sua terceira viagem nesse período de 3 anos. Só que o interessante é destacarmos que quando nós estudamos, lemos, principalmente o livro de Atos, nós percebemos um ministério frutífero do apóstolo. Afinal de contas, nesses 3 anos em que ele está lá em Éfeso, eu consigo perceber e articular algumas questões, porque a igreja de Jesus já estava se disseminando em vários pontos da Europa e também ali do meio da Grécia, ali na província da Caia. O apóstolo tinha igrejas fortes, como lá de Tessalônica, de Filipos, que mantinham ele, que davam recursos para ele, inclusive. Lá em Éfeso, nós encontramos coisas tão brilhantes, porque o ministério era tão fervoroso e Paulo estava tão apaixonado pela missão, que no versículo 12 aqui de Atos 19, nós encontramos essa fala. De modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos que saíam deles. Já parou para pensar que no movimento missional de Paulo em Éfeso, quando ele não podia ir em determinados lugares, até mesmo os seus pertences curavam pessoas? Olha que esplêndido isso. Como lidar com como lidar com uma vida extraordinária como a de Paulo, na perspectiva da presença de Deus. Eu quero que você construa nessa manhã uma imagem dessa missão de Paulo, e eu quero que você lembre ou imagine como que os seus lenços tocando nas pessoas, curando as pessoas, e como que isso se propagava naquela província. E eu quero que você imagine também o coração do apóstolo completamente alegre na presença de Deus. Só que também nós encontramos em Éfeso um movimento de conversão tão grande que nós vemos as pessoas rasgando os seus livros de magia e queimando-os em praça pública. Olha só, Atos 19, grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente, calculando o valor total. Este chegou a 50.000 dracmas. Meus irmãos, a missão paulina em Éfeso era tão grande, que as pessoas começavam a abandonar os ídolos e as suas práticas mágicas para seguir Jesus, o rei que Paulo estava pregando. Ou seja, tudo estava bem na vida do apóstolo. As igrejas do norte da Grécia crescendo, Corinto se desenvolvendo, as igrejas na Galácia estavam firmes,
E Paulo estava em Éfeso, porque ele tinha planos, em seguida, de ir para Roma, de Roma ir para a Espanha, e assim por diante. Que intensidade que nós encontramos. Só que no meio desse percurso missional, o nosso apóstolo, ele também foi perseguido. Nosso apóstolo, ele foi conduzido a prisões. Nós lemos o relato do próprio livro de Atos, lá em Filipos, quando ele chega, primeiramente na Europa, no norte da Grécia, e é preso, e na madrugada, ele canta louvando a Deus junto com o seu companheiro, mesmo diante das feridas e da podridão de uma cela romana, na cidade de Filipos. Paulo foi perseguido constantemente. Mas eu quero destacar uma perseguição que o abalou muito mais do que as outras. Lá em Éfeso, o apóstolo, ele recebe a notícia de que a igreja de Corinto havia virado as costas para ele. Notícia, né? Ele começa a receber informações da casa de Clói. Ele também recebe uma carta que os próprios coríntios enviaram para ele. E ele percebe que havia um culto de liderança dentro da igreja e havia também um sentimento anti-Paulo. E ele precisa resolver isso. Aqui eu começo a ver as primeiras nuvens de uma tempestade se formando, chegando até a vida do apóstolo. Ele vai para Corinto e lá em 2 Coríntios ele deixa isso claro, que ele não foi bem recebido e ele precisa retornar para a Ásia com uma igreja que havia virado as costas para ele. Quando ele chega novamente na Ásia, ele escreve uma carta que ele chama de Carta de Lágrimas e envia para Corinto. Só que as coisas começam a ficar muito feias, porque pelo fato da pregação do evangelho converter muitas pessoas dos ídolos, o templo de Diana corria sérios riscos. E um certo grupo começa a inflamar as pessoas que moram lá na cidade de Éfeso, e eles reagem a Paulo lotando o anfiteatro numa perspectiva anti-Paulo e gritavam por horas e horas dizendo: grande, grande é a Diana dos Efésios. Lucas, ele para a sua narrativa ali, mas há grandes indícios de que nós encontramos o nosso apóstolo totalmente impregnado de uma angústia. Possivelmente nesse contexto ele foi preso e é aqui que ele corre risco de morte. E no verso 8 ele diz sobre isso: fomos excessivamente sobrecarregados, oprimidos mais do que podíamos suportar, a ponto de desesperarmos da vida. A situação ficou tão grave que o apóstolo Paulo chegou a desesperar da própria. Imagine uma situação que é excessivamente forte e mais do que se pode suportar. Estar sobrecarregado, nesse caso, significa carregar um fardo mental e psicológico muito pesado e estar, de fato, emocionalmente oprimido. Se essa reconstrução histórica da prisão de Paulo estiver correta, nós vemos um homem completamente angustiado, numa intensidade tal que provoca nele próprio os piores sentimentos e a quase perda da esperança de viver. Esse relato, ele pode ter alguns paralelos com a nossa vida. Talvez você não esteja preso por pregar o evangelho ou sofrendo perseguição por isso, mas com certeza, em algum momento da sua vida, você declarou: estou excessivamente sobrecarregado, mais do que posso suportar. Quantas vezes você já pensou isso? Estou sobrecarregado, mais do que posso suportar. Passar por momentos ruins faz parte da vida. E nesses momentos, nós podemos aprender algumas coisas.
E isso aconteceu comigo. Me lembro que numa terça-feira, eu estava dando aula no Isbel, e eu recebi a notícia da minha irmã de que o meu pai estava passando mal. Eu me lembro que eu peguei o celular assim, eu vi, tinha uma mensagem dela, no intervalo da aula eu perguntei o que era, ela perguntou o que eu estava fazendo, eu disse que estava trabalhando e voltei da aula. Quando finalizou, 10 horas, que a nossa aula acaba às 10, eu fui embora para minha casa e liguei para ela para saber o que tinha acontecido. E ela disse que o meu pai estava com um quadro de confusão mental. Meu pai tem 70 anos, tinha 70 anos. Eu fiquei preocupado, porque começou do nada. Não foi algo assim que foi prolongando, desenvolvendo. Não, foi assim. De manhã ele estava bem, à noite ele não sabia desligar uma lâmpada. Um choque no primeiro momento. Eu lembro que eu perguntei para ela, mas o que aconteceu? Ela falou, não, ele queria dormir na minha casa. Eu falei, vamos, pai. E ele olhava para a lâmpada e falava, tem que ver isso aqui. E tudo bem. Ela chegou, foi lá, falou, pai, apaga a luz. Ele disse, eu não sei. Ela falou, aí apagou e falou, você não sabe fazer isso? Ele disse, não, nunca fiz isso. Eu falei, estranho. No dia seguinte, isso já era noite, né? Então, no dia seguinte, nós levamos ele ao médico, aqui no SOS Salva Vida aqui na Santos Dumont. E a suspeita médica era de infecção urinária. Porque infecção em idosos causa delírio. Então essa era a nossa perspectiva, nossa esperança também, né? Meus irmãos, naquele dia, eu estava numa ansiedade tão grande e eu ficava de minuto a minuto atualizando a página do laboratório para poder saber o resultado do exame do meu pai. Toda hora, minha irmã mandava, chegou o resultado? Eu não. E eu lá, toda hora atualizando para ver o hemograma, para ver o resultado de urina. E para minha surpresa, o hemograma deu negativo para a infecção. Nessa hora, eu comecei a me preocupar. Mas eu pensei, falta o exame de urina ainda. Quando esse exame saiu, deu negativo. Ele não tinha infecção de urina. A pergunta que me veio foi, o que o meu pai tem? O médico imediatamente resolveu internar ele. Tinha uma massa também na barriga, que o médico queria verificar. Ele ficou em torno de 15 dias internado aqui no Hospitalzinho Zona Norte. No final das contas, essa massa não era nada, era só um problema de nascença que ele tinha, foi feito o exame. Mas os médicos não conseguiam saber o que estava acontecendo, o que causava aquela confusão nele. Viraram meu pai do avesso de tanto exame que fizeram nele. Até aquele exame aqui, que eles tiram aquele líquido da coluna, fizeram e não deu infecção. No final das contas, meu pai foi diagnosticado com demência. O meu pai estava com demência. Ele saiu do hospital, nós colocamos ele na clínica de repouso da nossa família. Nós temos uma clínica aqui perto da Vinda Maringá. E meu pai, nesse momento, ele sai do hospital, ele anda, ele falava, ele comia, tomava banho sozinho. Então isso gerou algumas expectativas de esperança em mim, na minha irmã. Só que a doença do meu pai, ela provocou vários momentos de angústia no meu coração. E eu posso dizer para você que desde o dia 1º de abril, que foi o dia em que ele passou mal, no dia 2 de abril ele foi internado, desse dia para frente, o meu coração ficou angustiado todos os dias. É aquela sensação horrível de que a qualquer momento esse telefone vai tocar com uma notícia de que ele morreu. Era horrível passar por aquilo. Mas meu pai saiu do hospital, começou a se recuperar, começou a se alimentar, e isso gerou esperança em nós. Mas cerca de 5 a 6 meses, assim, ele começou a piorar, a tal ponto que chegou num estado deplorável. Meu pai sofreu derrame na clínica, ele ficou acamado,
A evolução da doença foi tão rápida, que chegou um momento assim que ele não comia mais. Ele teve que se alimentar por sonda. Ele não bebia mais água, ele não andava mais, ele perdeu muito peso e ele também não reconhecia mais as pessoas. Há umas 2 ou 3 semanas, o meu pai faleceu. E hoje eu estou aqui aprendendo a me acostumar com a sua ausência. Quando a alegria não vem pela manhã. Eu me lembro no dia que ele faleceu, e eu estava acordando para ir trabalhar. Na verdade, na segunda, ele morreu numa terça, né? Na segunda-feira ele já estava muito mal e nem abria mais os olhos. Eu estava esperando mesmo a notícia. Na terça de manhã, quando a minha mãe me ligou, informando a notícia de que ele havia morrido, você começa a processar todas essas informações ao mesmo tempo, e a tristeza vem, só que ao mesmo tempo vem a gratidão por todos os momentos que nós vivemos. Eu comecei a salvar os áudios que ele me mandava para ter esse registro guardado, e eu ouvindo aqueles áudios de 2019, de 2020, eu agradeci a Deus, dizendo: Senhor, obrigado por esses momentos. Teve um momento ruim também, né? Faz parte das relações familiares. Mas essa é a minha luta, é a minha experiência diante disso. E a sua? Qual é a sua? Nessa manhã, o que você tem lutado? O que tem tirado o seu sono? Talvez como Paulo, você já tenha se desesperado da vida. Nesses momentos de tristeza, quando a alegria não vem pela manhã, alguns sentimentos eles costumam aparecer no nosso coração. Eu separei 4, vou falar rapidamente neles. Primeiro é o desânimo. Em dias tristes, até mesmo as coisas agradáveis parecem sem graça. Sabe, você gosta de fazer algo, mas se você está triste, até aquele momento prazeroso que você costumava ter, ele não tem mais graça. Quem nunca sentiu aquele cansaço típico de quem está passando por dias difíceis? Você é normal, né? Às vezes a gente pensa que o cristão é o super-homem que supera todos os seus problemas. Não, o cristão é aquele que depende da suficiência de Cristo. O cristão não depende da sua própria suficiência, ele depende da suficiência de Jesus. Porque os dias ruins chegam, o desânimo chega. O segundo é a solidão. Algumas pessoas preferem se isolar para tentar entender melhor a dor e as possíveis causas do sofrimento. Nas horas da dor, meus irmãos, o que menos queremos é ter que ficar nos justificando e explicando o motivo do nosso isolamento social. Lógico, tem pessoas e pessoas, cada um reage de uma forma, né, com a dor. Eu, particularmente, quando fico nos meus momentos de angústia, eu gosto de ficar sozinho. E eu tenho um problema de pensar, porque eu gosto de pensar. Então eu fico lá, só pensando o que pode ter acontecido, o que pode acontecer, e isso tudo vai retroalimentando a ansiedade. É preciso aprender, conviver e gerenciar esses momentos também. Terceiro é a ansiedade. No momento de dor, o coração e a mente parecem estar em conflito. A mente fica agitada e o coração apertado. Em certos momentos, parece que nada vai dar certo e que algo de ruim está prestes a acontecer. Eu lembro quando eu li um livrinho chamado Depressão Espiritual, do Dr. Martin Lloyd Jones, e no capítulo sobre a ansiedade, ele vai analisar o texto de Filipenses, ele vai falar porque o Lloyd Jones era um médico, né? Então ele tem uma noção clínica. Então ele traz o conflito mente-coração e como que isso funciona na ansiedade. Muitas vezes a sua cabeça pensa algo, mas o seu coração está completamente angustiado. Sabe, aquele momento em que você está vivendo aquele turbilhão e ao mesmo tempo que você está tentando organizar as coisas na sua cabeça, o seu coração está tentando te levar para um outro caminho de dúvida, de descrença, do tipo assim, tá, ok, o meu pai está com demência, mas e se ele esquecer de mim, o que eu vou fazer? E se ele morrer amanhã? Gente, nós não controlamos essas coisas. Ficar pensando muito piora tudo. Por isso que a igreja é uma comunidade.
A igreja não é um indivíduo que está verticalizado com Deus. A igreja é um corpo. E no momento de angústia, o que nós precisamos é estar com pessoas, sendo mentoreados, pastoreados. Eu lembro do velório do meu pai, eu sinceramente achei que não ia ninguém. A gente não é conhecido, né? Vai estar só a família. Quando eu vi os meus amigos chegando, aquilo me deu tanta força, que o dia passou e só foi chegando gente. Dos meus amigos e amigos dele também. E as pessoas vinham, me abraçavam, vem aqui, estou com você, se precisar de mim. Sabe, essa proximidade foi tão boa para mim. E a gente pode aplicar essa proximidade também no contexto dos nossos sofrimentos. É importante não sofrer sozinho, mesmo se o nosso coração deseja ficar sozinho. Não. Comunique com alguém, compartilhe sua dor. Pessoas vão orar, vão chorar com você, vão lamentar com você. Eu queria ficar sozinho, mas a solidão nem sempre é o melhor caminho, em algumas circunstâncias. Um quarto momento é a sensação de abandono divino. Algumas pessoas chegam a pensar que Deus as abandonou. Afinal, orações parecem não ser mais respondidas e o céu parece bloqueado nesses momentos de dor. Para muitas pessoas, orar se torna algo realmente muito difícil. Existem outros sentimentos que eu não coloquei aqui, mas você pode, na sua cabeça aí, ir acrescentando. Mas o mais importante, no meio do turbilhão da vida, é reconhecer que nós não somos suficientes. Nós dependemos da suficiência de Cristo. E é esse ponto de virada que eu trago para o meu segundo momento, que é o versículo 9 aqui da nossa pregação, que eu coloquei: confiar no Deus que ressuscita os mortos. É assim que Paulo, ele continua o seu relato da sua noite, do seu dia sombrio. Olha o verso 9. Mas nas profundezas do nosso coração recebemos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, após descrever que a tribulação foi tão forte a ponto de desesperar da própria vida, ele chega e diz para a igreja de Corinto assim, que no seu coração, em si mesmo, no seu íntimo, nas profundezas do seu ser, ele havia recebido a sentença de morte. Você pode imaginar o que significa receber a sentença de morte no seu coração? Eu não estou falando de uma sentença vinda de fora, porque Paulo estava preso. Tudo bem, ele poderia estar correndo risco de vida, poderia, e ele poderia ter uma sentença de morte exterior, poderia, mas não é isso que ele está falando. Ele não está dizendo de algo vindo de fora, ele está falando de uma sentença de morte no coração dele. Mas Paulo não tinha medo da morte. Lá o texto de Filipenses 1:21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lá em Filipos ele estava louvando a Deus meia-noite, cantando com Silas, todo machucado. Mas agora não. Agora nessa prisão ele está angustiado, tendo a sentença de morte em si. Por que eu estou destacando isso? Porque muitas vezes nós olhamos para o Paulo que louva meia-noite, como que se no momento de angústia a gente tenha que estar com o nosso coração completamente alegre e disposto a Deus, e nos esquecemos do Paulo que estava sobrecarregado e com o seu coração sentenciando a morte. Terão momentos, meus irmãos, que na angústia da vida nós vamos passar leve, glorificando a Deus, mas terão momentos que nós vamos passar prostrados e dizendo: Senhor, tem misericórdia, porque eu já tenho a sentença de morte no meu peito. Há momentos e momentos na nossa vida. Essa sentença que Paulo fala é interna. Eu coloquei aqui no telão uma frase do Tom Wright. Olha só, vou ler com vocês na íntegra. Que interessante. Se já é ruim ouvir a sentença de morte vinda de uma outra pessoa, imagine uma voz dentro de você dizendo que o melhor era morrer. Este é o ponto ao qual Paulo chegou. E o ponto que a noite se tornou totalmente escura e toda a esperança da manhã desapareceu. Olha, 2 versículos a gente consegue extrair tanta coisa, né?
tanta informação. Só que o desespero que levou Paulo a sentir essa sentença de morte no seu peito, na sua noite escura, fez com que ele dependesse ainda mais do Deus que ressuscita os mortos. Com certeza, quando ele pensa nesse momento sombrio, ou até mesmo durante o momento sombrio, no momento em que ele estava altamente sobrecarregado, no momento da sua intimidade com Deus, porque a fé cristã é isso, meus irmãos, é vida com Deus. Fé cristã é relacionamento. A fé não é um mero código de regras ou um certo número de credos que decoramos, embora os credos sejam muito importantes. A fé é relação com o outro, com um tu diferente. A fé é esse processo relacional e nós encontramos o apóstolo nessa relação com Deus, entendendo que ele cria no Deus que ressuscita os mortos. Em retrospectiva, lá em 2 Coríntios 4, 8, 9, ele diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos abatidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo experimenta o poder da ressurreição porque ele conhece o Deus que tem o poder até mesmo de reverter a morte. O que seria aquele momento de angústia que ele estava passando em comparação com a glória a ser revelada? O que seria a dor e a sentença de morte em si com o grito do Deus da vida que derrota a morte? O que seria isso? Paulo ele vai deixar muito claro isso. É para que confiássemos no Deus que ressuscita os mortos, o Deus do impossível, o Deus que nunca nos abandona. É assim também com a nossa vida. A nossa esperança, em meio às angústias, em meio às turbulências, em meio a tudo que pode ser de ruim, a nossa esperança deve estar no Deus que ressuscita os mortos. Mesmo quando a alegria não vem pela manhã. Mesmo quando você acordar e sentir o peso, e a dor e a angústia da noite passada, você pode olhar e dizer, eu creio no Deus que ressuscita os mortos. Eu estou conversando com uma pessoa, essa semana ela disse para mim assim, eu acho que Deus me abandonou. Porque ela disse que era o pior ano da vida dela. Ela falou, eu sinto que Deus me abandonou. E eu disse para ela, mas os nossos sentimentos nem sempre dizem a verdade. Uma coisa é o que eu sinto, outra coisa é o que é. E Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, independentemente do que eu sinta, não muda o fato de que Ele está presente. E foi isso que eu percebi em uma das noites em que eu estava no hospital com meu pai. Eu fiquei 2 madrugadas com ele. A primeira foi tranquilíssima. Mas a segunda, meus irmãos do céu, aquela segunda foi desesperadora. Porque ele já estava com sonda no hospital, porque ele não comia. Ele não conseguia fazer as necessidades dele na fralda. Ele estava muito agitado. Queria levantar da cama, mas não conseguia andar. Então, a noite inteira, eu levantando, as enfermeiras restringiram a mão dele. Então, pensa no nome que ficou bravo. Foi uma noite muito difícil. Mas em meio aos momentos em que ele dormia, e o que eu fazia? Quando meu pai dormia, ele roncava. E eu pensava assim, isso mesmo, pai, ronca porque eu sei que você está dormindo. Não porque se ele não roncasse, ele tinha morrido. Não, porque se ele não roncasse, é porque ele estava acordado. E se ele acordado, ele queria levantar. Então, eu tinha que ficar correndo num quarto de hospital com 8 pessoas ali dentro da madrugada, né? E nos momentos em que ele dormia, eu pude olhar e adorar o Senhor. E ter o meu coração tão acolhido pela doçura da graça. E em nenhum momento eu duvidei de que o Senhor me abandonaria. Em nenhum momento.
Eu não tinha certeza de que ele seria curado, eu não tinha certeza de que ele voltaria a ser o que ele era, não. Mas eu tinha certeza, firme no meu peito, de que o Senhor estava comigo. E quando ele faleceu, eu chorei, fiquei muito triste, ainda sofro com a sua ausência, mas eu pude olhar para o Senhor e dizer: Senhor, obrigado pelo cuidado que o Senhor teve conosco em todos esses momentos. A presença do Senhor conosco não nos livra das tristezas. Não, pelo contrário. Nós vivemos num tempo em que o pecado e a decadência ainda persistem. Nós vivemos num momento em que esse corpo adoece, esse corpo perece, esse corpo é vulnerável. Nós vivemos diante de questões que podem acontecer, coisas boas e coisas ruins. Nós vivemos na iminência de um telefonema bom, como um telefonema ruim. Afinal, quem que nunca recebeu um telefonema às 3 da manhã? O coração só pode sair pela boca. Se estiver usando um relógio desse aqui, ele apita, dizendo que ultrapassou os batimentos cardíacos, né? Aí você atende e a pessoa fala assim: não, da casa do fulano? Você fala: não é. Ah, desculpa, foi engano. Você fala: meu Deus do céu. A nossa vida é uma vida contingente. Nós não controlamos todas as coisas e graças a Deus por isso. Nós dependemos do Senhor. O Senhor está presente na nossa dor. A presença do Senhor não nos imuniza contra o sofrimento. O que nos resta é ter a certeza de que mesmo quando a alegria não vem pela manhã, o Senhor é a nossa força. Para a gente concluir a nossa pregação, porque eu acho que eu estou passando um pouquinho do meu horário, eu separei aqui, como forma de reforçar na nossa mente, 2 lições fundamentais para a gente poder guardar. A primeira delas é não confiar em nós mesmos. Lembre-se sempre disso. Nós nunca seremos suficientes. Nunca. Fomos criados para Deus. E o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em Deus. Essa é uma frase de Agostinho de Hipona que eu guardo para a minha vida. Está lá nas suas Confissões, no livro 1, se você quiser ler um dia. Nosso coração foi criado para Deus. E ele vive inquieto enquanto não repousa em Deus. Nós fomos criados para a relação com Ele e nunca para andarmos sozinhos. O Senhor é relação. O Senhor é Pai, Filho e Espírito. Lembre-se disso. Porque no momento de dor, muitas vezes a gente quer confiar em nós mesmos. Talvez não conscientemente, mas muitas vezes tentando agir de alguma forma que reflita ou expresse essa confiança. O segundo é confiar no Deus que ressuscita os mortos. Se você não lembrar de nada do que eu preguei nesta manhã, não tem problema. Lembre desses 2 pontos, que é praticamente o resumo do que eu falei. Não confiar em nós mesmos e confiar no Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, nós estamos dizendo que para Deus, tudo é possível. Mas tem um detalhe muito importante que nós precisamos ter consciência nessa jornada. O Senhor não fará tudo o que queremos e do jeito que queremos. Muitas orações não serão respondidas. Não. Mas o Senhor estará conosco. E mesmo que aquilo que queremos, aquilo que almejamos, não aconteça, no meu caso, o meu pai não melhorou, ele veio falecer, isso em hipótese nenhuma muda a realidade de que o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos irá nos ressuscitar. Porque a morte não é o ponto final da existência. Negativo. O Senhor tem a palavra final. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15 que o último inimigo a ser destruído é a morte. E lá nos versículos 44 e 45 do capítulo 15 ele vai dizer assim: ó morte, onde está a tua vitória? Essa é a zombaria que nós fazemos. Por quê? Porque o nosso Senhor ressuscitou. E é a partir da ressurreição de Jesus que a nova vida do Senhor se desponta nas noites densas da humanidade. A vida do Senhor é a nossa vida. O novo dia de Deus já nasceu.
E nós estamos vivendo nesse dia, mesmo no meio da turbulência do presente. Então, meus amados irmãos, não se esqueçam, mesmo que a alegria não venha pela manhã, o sol, ele é o próprio Senhor que aquece a nossa vida. E a tempestade, ela também não dura para sempre. Chegará um momento que ela vai passar. Mas no momento que ela não passa, fixe os seus olhos no Senhor e não viva sozinho. Busque ajuda, busque a igreja e, acima de tudo, o Senhor.